sobre cirurgia minimamente invasiva da coluna, quem nos recebe é o Dr. Pablo Nascimento, ele que é neurocirurgião. Tudo bem, Dr. Pablo? Tudo bem, Adelino, de você? Muito bem, muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica em Campinas, né, pra gente falar sobre a cirurgia minimamente invasiva da coluna. Obrigado a vocês pela oportunidade de esclarecer para o público sobre essa cirurgia que está mudando a vida das pessoas. Com certeza, doutor. Muitas pessoas têm dúvidas, né? E tem muito medo também, né, doutor, quando se fala em fazer uma cirurgia da coluna. Então vamos dar boas notícias aí através da cirurgia minimamente invasiva? Sim, vamos lá. Explica pra gente, doutor, o que é a cirurgia minimamente invasiva da coluna e como que ela funciona? Bom, a cirurgia minimamente invasiva é uma cirurgia em que ela é realizada através de instrumentais em que a gente tem uma mínima agressão aos tecidos do paciente. Né? Na evolução das cirurgias, antigamente se fazia cirurgias a olho nu, então em que as incisões eram muito grandes, tinha toda uma agressão de pele, músculos, até você chegar na parte óssea e nos tecidos neurais. Com o advento depois do microscópio, isso diminuiu um pouco. E é aqui a cirurgia hoje tradicional, que é a cirurgia por microscópio. E a evolução ela não para. Então chegamos na cirurgia endoscópica da coluna, em que é uma cirurgia que a incisão cirúrgica ela é de menos de 1 centímetro, em torno de 7 milímetros, em que a gente consegue uma ampla acesso à coluna e resolução de todas as patologias, praticamente todas as patologias envolvendo a coluna vertebral. Que notícia boa, doutora. A gente tem até algumas imagens aqui, né? Queria que o doutor nos mostrasse um pouquinho e explicasse. Porque quando fala desse tamanho da incisão aí para fazer essa cirurgia, né? A gente fala, nossa, é muito pequeno, né, doutor? Exatamente. Então a gente vê aqui uma cirurgia em que a gente usa um instrumental, um instrumental que a gente tem a câmera e os instrumentais vão por dentro dessa câmera num canal de trabalho. A gente tem a patologia da coluna, né? No caso aqui a gente chama de estenose de canal. Até um exemplo a mais, não são só as hérnias de disco que podem ser tratadas. Então a gente acessou essa coluna para fazer o tratamento de uma liberação da estenose de canal através de um corte que ele é menor do que 1 centímetro. Nesse caso nós fizemos em 2 níveis da coluna, então são 2 cortes separados, de menos de 1 centímetro para a resolução total do quadro do paciente. Doutor, essa cirurgia ajuda muito as pessoas então, né? No pós-operatório, os benefícios são inúmeros, né? Sim, com certeza. A gente fala que essa cirurgia chegou, a grande diferencial dessa cirurgia é a dor pós-operatória, em que o paciente praticamente não sente nada. O paciente às vezes não acredita que fez a cirurgia e acorda procurando a dor que ele tinha antes, que já não existe mais. É uma cirurgia em que o paciente, 4 horas após o fim da anestesia cirúrgica, o paciente já está apto para ir para casa e melhor, vai para casa andando. Vai para casa sem nenhum tipo de restrição do ponto de vista de deambulação. Lógico, ele tem que cumprir os pós-operatórios, no caso de um repouso, mas em que se o paciente que trabalha de home office, por exemplo, ele consegue no outro dia já conseguir desenvolver sua função de trabalho domiciliar. No mundo tão corrido como a gente tem hoje, né, doutor, isso ajuda demais, né, na recuperação do paciente, confiança também em saber que ele vai ficar bem em tão pouco tempo, né? Sim, com certeza. E além da reabilitação mais rápida, a gente consegue pôr esse paciente de novo nas atividades de vida do dia a dia, né? O que antes era impossibilitado, o paciente ficava muito tempo de repouso, muito tempo para reabilitações antes que demoravam meses. Hoje, a gente fala que em dias o paciente já está voltando para a fisioterapia e em 1 mês, 2 meses ele já está apto para voltar a todas as suas atividades de vida diária, inclusive ao trabalho. Excelente. É uma cirurgia que é indicada para quais patologias dentro, né? Porque a gente fala muito em hérnia de disco, problema de coluna, mas ela é utilizada para quais patologias dentro dessa área? A indicação mais comum são as hérnias de disco, né? Então são as indicações mais comuns desse tipo de cirurgia. Porém, com a evolução, a gente amplia essa indicação para muitas outras patologias. Um dos exemplos é esse que está na tela, que a gente chama de estenose de canal, em que o canal vertebral ele é reduzido, é causada uma compressão do canal, o paciente tem bastante dor e a gente consegue ter uma descompressão de todo o canal feito por via endoscópica. Tem outras indicações como cistos facetários, até mesmo tumores, a gente consegue, em alguns casos selecionados, consegue operar por esse tipo de técnica cirúrgica. Essa técnica é a mais utilizada, a mais indicada hoje então, não é mesmo, doutor?
Sim, a gente fala que hoje em dia, se o paciente tem uma hernia de disco e tem indicação de cirurgia, não tem por que não se fazer essa cirurgia endoscópica da coluna, né? Até porque é uma cirurgia que está disponível. Ela, é bom a gente enfatizar que ela está no rol de procedimentos da ANS, então ela é de cobertura obrigatória para todos os convênios médicos, isso já há 2 anos. Então não tem um porquê uma cirurgia que paciente que tem convênio, ele está coberto para ser feito esse tipo de cirurgia. E também pacientes que porventura querem fazer procedimentos particulares, outros é uma cirurgia amplamente indicada. Essa informação é muito importante, doutor. Muitas pessoas acabam protelando uma cirurgia tão importante como essa por falta de informação, né? Às vezes pensa que não tem essa cobertura, que tem pelo plano de saúde, e acaba que deixando para depois fazer e acaba também, doutor, prejudicando ainda mais a coluna se não é feita precocemente, digamos assim, não é mesmo? Sim, os pacientes acabam achando que são cirurgias inatingíveis para ele pelo grau de tecnologia e o grau de avançado que é essa cirurgia, mas é o contrário. São cirurgias, é uma cirurgia amplamente tecnológica, avançada, e que ela está amplamente disponível justamente para o paciente conseguir uma melhor qualidade de vida mais rápida, né? E está disponível para todos, como a gente já disse, ela está no rol de procedimentos da ANS, então todos os convênios são de cobertura obrigatória. E muito mais benefício e qualidade de vida a curto, médio e longo prazo, né, doutor? Sim, com certeza. Imagina você sair de uma cirurgia andando. Antigamente, o pensamento de qualquer pessoa que fosse fazer uma cirurgia da coluna era cadeira de roda, ficar na cama, era assustador. E hoje em dia a gente está quebrando esses paradigmas com o avanço da medicina e com a cirurgia endoscópica de coluna. Nossa, doutora, adorei saber mais a respeito dessa cirurgia. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, por se dedicar aí para trazer informações tão boas aí para o nosso público. Obrigado a você pela oportunidade, por estar aqui, para ajudar a gente a divulgar a cirurgia endoscópica de coluna para todos os pacientes, para toda a população. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Para saber mais do trabalho do Dr. Pablo Nascimento, você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.